Oi, turma! Estou aqui de volta com mais uma aula do nosso curso de Imposto de Renda. Eu peço para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal do YouTube, curta os nossos vídeos, comenta, manda perguntas. Vocês sabem que estamos aqui prontos para responder vocês. Pode mandar pergunta aí no YouTube mesmo ou nos contatos que a gente vem disponibilizando para vocês, no e-mail do NAF ou no WhatsApp do NAF. Tranquilo, galera? Hoje não temos nenhum questionamento, nenhuma pergunta, né? Então vamos falar das fichas que ficaram restantes aí para finalizar o nosso curso de Imposto de Renda. Na aula de hoje, eu vou falar sobre todas as fichas que ficaram restantes. E aí na próxima aula, para a gente finalizar realmente o curso, eu falarei um pouco do resumo da declaração e também explicarei na prática qual a diferença entre a declaração completa e a declaração simplificada. A declaração por deduções legais e a simplificada. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer um bate-papo hoje sobre as fichas que estão faltando a gente comentar alguma coisa. A primeira que eu vou comentar com vocês é a ficha de bens, né? E aí eu começo dizendo que não tem tributação sobre o patrimônio. Não há tributação sobre o patrimônio na declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, na ficha de bens, é para mim declarar, o contribuinte ele declara o patrimônio que ele tem. Muita gente fica me perguntando, Aladim, lá na ficha de bens, quando eu vou preencher, vai aumentar o meu imposto a pagar ou vai diminuir meu imposto a restituir quando eu declarar meus bens? Não, seu imposto a pagar ou a restituir vai continuar o mesmo, independente do valor dos seus bens que você colocou lá. Por que que a Receita quer que você declare seus bens? Justamente para saber a sua evolução patrimonial. A Receita deseja saber como anda a sua evolução patrimonial e se seus bens são compatíveis com seus rendimentos. Como assim, Aladim? Vamos lá. Vamos dizer que todos os anos você declara a receita, ou seja, você nem declara. Vamos dizer que você não declara porque você está dizendo aí que é isento. Só que, vamos dizer que você tem uma renda que é uma renda proveniente de alguma atividade sem carteira assinada, sem registro legal. Você trabalha como autônomo, como você produz alguma coisa ou compra mercadoria e revende e não tem nada legalizado, nada registrado dessas suas vendas, dessa sua atividade. E você tem uma boa lucratividade. E com essa lucratividade que você tem, com esse dinheiro que você ganha, você comprou um apartamento no valor de 500 mil, você tem um carro no valor de 200 mil, você tem motos de alta potência, ou seja, você tem um conjunto de bens de alto valor. Você adquiriu um patrimônio grande proveniente dessa renda, que deveria estar sendo declarada. Mas você, por algum motivo, ou por falta de informação, ou tentando sonegar, você não declarou esses rendimentos. E aí você fez sua declaração de imposto de renda e aí apresentou seus bens na declaração. Só que você fez a declaração de imposto de renda declarando que você ganhava R$ 1.500 mensal. E de repente apareceu aí, será, 1 milhão de bens na sua declaração. R$ 1 milhão de bens lá na sua declaração. Como é que você comprova esses bens? Você tem que ter tirado dinheiro de algum canto para comprar esses bens, não é isso? Então, pessoal, seus bens, nesse exemplo que eu estou dando, o bem dessa pessoa é incompatível com os rendimentos dela.
E o que, que vai acontecer com ela? A Receita vai querer saber de onde é que ela tirou o dinheiro. Como foi que ela conseguiu adquirir esses bens? Então a Receita usa os bens para também verificar isso. Aí você pode até pensar, é fácil, então eu vou tirar os bens, não vou declarar os bens. Engana-se. Aí você vai cair na malha também. Então, o que você deve fazer? Você pode falar, e agora, o que eu devo fazer? Retificar as declarações que você fez errada e colocar a renda que você teve a cada ano e pagar imposto sobre ela, pessoal. Você deve agir dentro da legalidade. Então, o que é que eu oriento? Eu oriento você trabalhar dentro da legalidade. Então, teve renda, comprou bens, declara tudo, porque aí você não vai ter problema com o leão. Então, não tem outra saída, é declarar, é registrar o que você ganha e o que você comprou. Mas, sobre o bem em si, como eu falei, não vai incidir imposto de renda. Vai incidir ganho de capital na hora que você vendeu esse bem e obteve um ganho, como eu já falei anteriormente. Mas, na declaração de ajuste anual, você vai declarar os bens que tem e isso não vai influenciar para aumentar o valor do seu imposto a pagar ou diminuir o valor do imposto a restituir. Como eu falei, a incidência de imposto sobre o ganho de capital, né? Que é o lucro com a venda desse bem, seja ele um imóvel, um veículo, seja o que for, que eu acabei de falar aí para vocês. Um dos erros mais comuns de contribuinte é atualizar o valor do imóvel, por exemplo, de acordo com o preço de mercado. É comum a gente observar isso, pessoal, nas declarações. O camarada comprou um imóvel por R$40 mil. E esse imóvel hoje está valendo 150 mil. Aí você vai lá na declaração e você começa a aumentar o valor do imóvel. O imóvel era 40, agora está 150, depois ele está valendo 200, você aumenta para 200 e vai aumentando. Isso está correto? Não, nananina não. O que é que a Receita quer na declaração de ajuste anual? A declaração de ajuste anual, pessoal, eu costumo dizer que ela é uma foto. Ela é uma foto de tudo que você ganhou durante o ano e do que você tinha lá na aba de bens, é uma foto de tudo que você tinha em 31/12. Ou seja, no caso da declaração que você está fazendo agora, tudo que você tinha em 31/12 de 2019. Mais o que você tinha em 31/12 de 2019 e o que você tinha em 31/12 de 2018. Porque a gente vai ver lá na aba que tem um comparativo. Então tem uma coluninha com os valores e com os bens que você tinha em 2018 e uma coluninha com os bens que você tinha em 2019. Mesmo que o bem se valorize, pessoal, você não pode aumentar o valor do bem não na declaração. Porque se fosse assim, ninguém pagava ganho de capital. Não existia ganho de capital, não tinha finalidade de ter ganho de capital. Por que não existia? Porque, vamos dizer que eu comprei um bem por 100 mil. E aí o bem hoje está valendo 150. Eu ajustei esse bem lá na minha declaração. Aí vendi o bem por 150. Se o bem está lá por 150 e eu vendi por 150, não teve nenhum tipo de ganho de capital. Só que isso vai estar errado, porque lá no registro do cartório, qual é o valor do seu bem? 100 mil reais. Então, bem não se aumenta, nem também diminui. Exemplo, o bem foi depreciado. Sei lá, construído do lado, você tem uma casa muito bacana, e do lado da casa foi construído um presídio ou um cemitério, alguma coisa lá que acabou que sua casa, em vez de valorizar, ela desvalorizou.
sei, por algum motivo sua casa ficou desvalorizada. E aí o valor dela diminuiu. Você comprava por 150, mas se você for vender ela hoje é só 100. Aí você vai baixar o valor dela na sua declaração? Não. O mesmo acontece, por exemplo, com veículo. Veículo a gente sabe que todo ano existe uma depreciação. Ele vai diminuindo o valor. Mas eu comprei ele por 50 mil o veículo. E agora o veículo só vale 30. Você vai diminuir o valor na declaração? Não, você vai colocar lá o valor, deixa o valor lá da compra e vai repetindo aquele valor. Então a gente não mexe em valor de bem na declaração, é o valor realmente de aquisição. Salvo algumas exceções. Qual a exceção, Aladinho? Vamos dizer que você tem um imóvel, uma casa, e essa casa você tem uma casa lá com 2 quartos. E você decidiu ampliar essa casa, fazer uma reforma e ampliar a casa. E você guardou todas as comprovações, as despesas que você teve com a ampliação dessa casa, da ampliação, tudinho. Despesa que você teve com pedreiro, despesa que você teve com materiais, tudo, né? E depois você fez a averbação, registrou no cartório essa ampliação, tudo. Então, realmente, o valor da casa ela aumentou. E aí você tem como comprovar esse aumento. Não foi por valorização, não foi por valorização de mercado. Foi sim porque você fez uma reforma, fez uma benfeitoria nessa casa e ela aumentou de valor. Então, aí sim, você pode aumentar o valor lá na sua ficha de bens. A gente vai ver, pessoal, quando um bem, por exemplo, ele é financiado, eu só posso colocar na declaração o valor que eu paguei até aquele momento. Por quê? É o que eu paguei referente ao bem. O resto daquele valor eu não paguei ainda. Então, como é que eu vou declarar para a Receita que eu tenho uma casa de 100 mil, de repente, lá em 2019, eu não tinha nada. Aí vamos dizer que eu comprei, não tinha nada, meus rendimentos é R$ 2.000. E eu não tinha nenhum bem. Mas aí eu consegui um financiamento primeira e eu comprei uma casa no valor de R$ 500 mil. E aí eu declarei lá, uma casa de R$ 500 mil. Quando eu digo que tem uma casa de 500 mil, 31/12/2019, e eu não fiz outro registro, que a gente vai trabalhar aqui também, que é lá em dívida, e eu não registrei dívida, que isso é comum acontecer também, são erros comuns, o camarada, o contribuinte, ele registra o bem que é financiado, mas não registra a dívida. E aí, quando eu registrei o bem lá e disse que o bem era 500 mil, e a Receita olhar e eu não tiver renda suficiente para a compra desse bem, e ela entende que o bem foi à vista, porque eu não botei observação, não botei financiamento, nada. O que é que vai acontecer? A Receita pode me jogar na malha, pedindo para me justificar de onde é que eu tirei os 500 mil para comprar esse bem. Então, pessoal, são esses cuidados, esses detalhes que a gente tem que ter. O correto é repetir o valor de compra, a menos que tenha sido feito algum tipo de melhoria, como eu falei, né? Então, todo ano você vai repetindo o valor de compra. Nesse caso do financiamento, a gente vai ver lá no exemplo na declaração, que a cada ano você vai aumentando o valor do bem. Por exemplo, você comprou um bem de 180 mil e pagou no ato da compra R$ 20 mil. 160 você financiou. Então, eu comprei em dezembro de 2019. Eu coloquei até um exemplo desse lá no programa para a gente trabalhar nele. Comprei em dezembro de 2019. Quanto é que eu vou registrar lá na aba de bens? 20 mil. Eu vou dizer na observação que o bem foi 180 mil, mas o valor lá do bem vai ser 20 mil. E lá em dívida, eu vou colocar os 160. Aí eu vou descrever que esse bem foi financiado, tal. Lá na dívida também eu vou descrever do mesmo jeito. À medida que eu for pagando este bem, o valor dele vai aumentando e o valor da dívida vai diminuindo.
tranquilo, até que chega um momento que a dívida é zerada e o bem está no seu valor original, que é quando eu quito esse bem. Quando eu terminei de pagar todo o valor do bem. Então, são detalhes que fazem a diferença e evita você, contribuinte, cair na malha. Falando de bens, né, como eu falei, a aba de dívida, a ficha de dívida, ela é casada com a de bens. Por que é casada? Nessa situação que eu falei. Quando eu compro um bem financiado, automaticamente eu tenho que jogar a dívida lá na aba de dívida, né? Olha aqui, também é necessário informar a situação em 31 de dezembro do ano passado das dívidas. Você chega a dar olha, todo mundo aqui com a mão na cabeça aí, preocupado aí com as dívidas, né? Mas as dívidas eu tenho que declarar as dívidas. Por que é interessante que eu declare essas dívidas? Porque, como eu falei, como eu estou declarando compra de bens, eu tenho lá vários bens que eu comprei e eu não tenho, às vezes, eu não tenho renda suficiente, mas eu tenho coragem de dever e tenho um nome limpo na praça, né, como a gente chama. Eu tenho crédito no mercado. E aí o que é que eu faço? Ganho pouco, mas comprei vários bens, adquiri os bens, mas você vai olhar tudo financiado. Isso é comum aí de muita gente, a gente observar isso. O cara tem vários bens e é todo financiado, é empréstimo, é financiamento. Por isso a importância de declarar essas dívidas. Porque essas dívidas vão ser lastro, ou seja, vão confirmar que você tinha dinheiro para a aquisição daquele bem. Ou seja, você tinha condições de comprar aquele bem, porque você fez, por exemplo, um empréstimo, porque você fez, por exemplo, um financiamento. Então é muito importante declarar as dívidas também. As informações dessas dívidas, aonde é que eu encontro? Elas são fornecidas pelos bancos, né? A gente pede lá um extrato para fins de imposto de renda, para aí registrar essas dívidas. É bem tranquilo a aba dívidas. E aí eu vou passar agora para a declaração, para a gente aí fazendo, mesclando, né? Indo lá na declaração, vindo para aqui para o slide, para a gente finalizar aí essas últimas fichas. Então, pessoal, aqui eu estou na aba Bens e Direitos. Se vocês observarem aqui, eu já cadastrei alguns bens, criei algumas situações para justamente usar como exemplo aqui na nossa aula. Vou clicar aqui nessa primeira situação. Editar. Aqui eu digo o que é. Foi uma casa que eu acabei de registrar, ó, localizada no Brasil. Aqui eu coloco um número de IPTU. Vou criar um número de IPTU. A data da aquisição. Criei, coloquei no exemplo que eu dei lá. Comprei a casa em dezembro. Aí aqui eu coloco uma breve descrição, né, do que é essa situação, de como foi a situação. Ela diz, existe um modelo obrigatório de colocar a situação? Não, fica a cargo seu aí fazer essa descrição. Então você pode, o ideal é que você descreva da forma melhor possível para que um fiscal, quando pegue sua declaração, ele tenha como entender aquele processo. Então aqui eu coloco a aquisição de um imóvel novo, ávido conforme matrícula número tal, do livro número 02, do 5º tabelionato de notas, protege de ofícios e registro de imóveis. Aí valor total do imóvel, 226 mil, sendo pago 45.200 no ato da compra, e 180.800 financiado em 360 parcelas pela Caixa Econômica Federal. Você está vendo que eu contei uma historinha aqui para a Receita. Eu disse que eu tinha compra um imóvel, como eu tinha compra esse imóvel, que era financiado, que esse imóvel era registrado, tal. Aí já surge uma pergunta, e se o imóvel não for registrado? Aí você vai dizer que é imóvel sem escritura pública, tal, adquirido. Você vai contar a historinha. Então,
Contei a historinha e disse que ele foi financiado pela Caixa em 360 meses. Um bocado de tempo aí, né? Então, tá aí, tá tranquilo. Coloco aqui o endereço, rua qualquer, eu criei aqui o exemplo, número 73, bairro, Cidade Universitária, Ceará, Juazeiro do Norte. Inventei um CEP aqui, não sei nem se tem esse CEP lá em Juazeiro, eu sou ruim de CEP, mas eu criei aqui. A área total do imóvel, 201 metros quadrados, eu criei. Registro no cartório de registro de imóvel, sim, inventei aí um registro. Coloquei o nome do cartório. A situação em 31/12/2018, zero. Por quê? Porque eu não tinha esse imóvel em 31/12/2018. Qual a situação em 31/12/2019? 45.200. Por quê? Foi o valor que eu paguei do imóvel. Está aqui, eu disse aqui na historinha, ó. 45.200. Então é esse o valor. Aí você pergunta, Aladim, mas o imóvel não é 226 mil? O valor total? Por esse exemplo aí que eu dei, o imóvel é 226 mil. Mas eu só paguei 45.200. O resto foi financiado. É do banco o imóvel. Então aqui eu só coloco o valor que eu paguei até agora. Aí tem uma situação diferente. Se foi um empréstimo, você fez um empréstimo, pegou o dinheiro todo de uma vez e pagou o imóvel todo de uma vez, aí é outra situação. Aí você vai registrar aqui o imóvel, na historinha lá você vai dizer que fez um empréstimo no valor de tanto, que pagou esse imóvel à vista com o dinheiro proveniente desse empréstimo e vai registrar o valor completo. Registraria aí o 226. Nesse caso não, foi um financiamento que eu vou pagando parcelado. Aí você pode dizer, mas o cara lá do imóvel não recebeu o dinheiro todinho, mas recebeu até, né? Mas eu até agora só paguei isso, então eu vou registrar só o que eu paguei, porque o resto eu estou pagando do financiamento. A ele eu só paguei esse valor de 45.200, que foi a entrada nesse exemplo aqui que eu dei. Beleza? Vou dar o OK aqui e vou para a aba de dívidas, só para você ver a contrapartida. Chegando aqui na aba dívida, na ficha dívida, pessoal, eu vou clicar aqui na contrapartida que eu criei, né? Vou aqui editar. Você viu aqui que eu coloquei, por exemplo, dados da dívida, estabelecimento bancário comercial. Então, a dívida que eu tenho com esse estabelecimento bancário comercial. E aí, aqui tem várias, né? Eu coloquei uma dívida com o banco que eu tenho e aí eu descrevo o que é essa dívida. Financiamento de imóvel habitacional, localizado na rua qualquer, 73, Cidade Universitária, Juazeiro do Norte, Ceará, ávido conforme matrícula número 111 do livro 02 do 5º tabelionato de notas, protestos e ofícios registro de imóveis. Vocês estão vendo que está batendo a conversinha com o que eu coloquei lá nos bens. Vocês estão vendo aí que eu devo cruzar essas informações. Porque na hora que a Receita pega a minha declaração e vê isso, ela diz, beleza, ele comprou um imóvel, mas mesmo ele não tendo renda suficiente para comprar aquele imóvel, esse imóvel foi compro financiado. Então está tudo batendo aqui na declaração, está casando. E aí, aqui embaixo, a gente coloca a situação em 31/12/2018. A situação é zerada, porque no exemplo que eu dei, o imóvel foi adquirido dia 20 de dezembro. Então, a situação em 31/12/2019. Eu estava devendo, nesse exemplo aí, 180.800. Quanto é que foi pago em 2019? Nada, porque como foi feito em dezembro, o primeiro pagamento só ia ser feito em 2020. Se pagou alguma coisa, eu colocaria aqui. Beleza? Tranquilo. Registrei aí minha dívida. Vou voltar lá para a aba de bens para dar outros exemplos relacionados a bens. E aí, aqui eu criei outro exemplo de
Cadê? Vou pegar um exemplo aqui, esse aqui é tudo residencial, foram vários exemplos que eu estava fazendo teste. Eu vou pegar aqui esse veículo, editar aqui esse veículo. Pronto. Criei aí, por exemplo, um veículo automotor, terrestre, caminhão, automóveis, motos, etc. Localização Brasil, Renavan, coloco o Renavan do veículo, está lá no documento. Aí, veículo tipo Ford Ka, ano 2007, placa, inventei uma placa aí. Fiz a descrição do veículo. E aí, se vocês olharem aqui, eu coloquei o veículo aqui, o valor de 10 mil, e em 2019 eu coloquei zerado. O que aconteceu com isso? É porque em 2018 esse contribuinte, ele tinha, no caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, tinha-se esse veículo, e em 2019 ele não tinha mais, ele vendeu o veículo. Então eu coloquei zerado, ele fica zerado em 2019. Não aparece mais nenhum valor aqui. Eu poderia até acrescentar aqui na descrição que o veículo foi vendido. Eu poderia dizer aqui. Então, quanto mais detalhes... Ah, Ladinho, por que você não colocou? Como era só um exemplo aí, mas quanto mais detalhes vocês colocarem na descrição, na discriminação, melhor ainda. Porque fica mais fácil da Receita entender sua historinha. Beleza? E aí dá ok, ó. Vou pegar outro aqui. Ó, aí logo abaixo eu coloquei outro veículo. Ó, editar. Como se o camarada tivesse vendido um veículo e comprou outro. Eu poderia já ter dito lá naquele veículo Ford Ka que a venda dele, o dinheiro da venda dele foi para a aquisição desse outro veículo, que aí eu amarrava mais ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é interessante vocês deixem a declaração bem amarrada, isso sem fazer mentira, dizendo a verdade, o que realmente você fez. E aí não tem problema, não tem para que ter medo da Receita quando a gente faz a coisa de forma correta. Então, pessoal, coloca aqui o código, né, 21, que é veículos automotivos terrestres, caminhão, automóveis, motos, etc. Mesmo jeito, Brasil, criei um Renavan e coloquei aquisição do veículo tipo Spin, ano 2014, placa, criei uma placa aí por 40 mil, sendo pago 20 mil em dinheiro e os outros 20 mil parcelados em 12 parcelas de R$ 1.600 com o primeiro pagamento em 10 de 1 de 2018. Pronto, aqui eu criei uma situação onde eu comprei um veículo financiado e vinha pagando esse veículo. Eu comprei o veículo lá em 2018. Então, o que é que aconteceu aqui? Lá em 2018 eu estava devendo, eu estava com um veículo de 40 mil, eu quitei ele lá em 2018, em 10 de 1 de 2018. Por isso que aqui em 2018 o valor do veículo já está aos 40 mil, porque eu já tinha quitado ele. E aqui, ó, 40 mil também. Por quê? Porque eu já estava com o veículo. Então, dou ok. Resumindo, pessoal, a aba de bens é o quê? É o dizer o que era que eu tinha de bens em 31 de 12 de 2018 e o que é que eu tenho em 31 de 12 de 2019, por exemplo, nessa declaração. E dizer como é que eu adquiri esses bens. A lógica é essa. Ah, eu tenho uma empresa no meu nome, Ladinho. Devo declarar? Sim, tá aqui, ó. Eu fiz um exemplo aqui de quem tem empresa. Editar. Vou editar aqui, ó. Tem um campo aqui, ó. Cota ou quinhão de capital. Eu vou dizer se é do titular ou dependente. No Brasil. E aí coloco o CNPJ da empresa e coloco a descrição. Sócio da empresa aprendendo. Limitada. ME com 50% das cotas, que totaliza 15 mil. Saída da sociedade aí em 2019. Eu coloquei isso aqui, né? Se o cara saiu da sociedade em 2019, se foi antes de 31 de dezembro de 2019, isso aqui estaria correto? Não. Então, o que é que eu deveria fazer aqui? Ó? Saiu da sociedade, zerou. Ele tinha 15 mil da cota e lá em 2019 saiu da sociedade, saiu da empresa. Então, nessa declaração de 2019, vai ficar zerado o valor lá.
o valor da empresa, ele não tem mais nada naquela empresa. Aí aqui você poderia acrescentar, ele saiu, ele doou a parte dele da empresa, vendeu a parte dele da empresa. Se vendeu pelos 15 mil, não tem ganho de capital, não tem problema nenhum. Se doou, eu vou declarar a doação lá nas doações. Lembra lá de doações em outros lá? Eu vou declarar a doação desse camarada lá. Então é bem tranquilo, pessoal, essa aba bens. Ó, eu vou criar aqui um novo para mostrar o que é que tem de bens. Prédio residencial, prédio comercial, galpão, apartamento, casa, terreno, imóveis rurais, sala ou conjunto, construção, benfeitorias, lojas, outros bens imóveis, veículos automotivos terrestres, aeronaves, embarcações, bens relacionados com o exercício de atividade autônoma, joias, linhas telefônicas, outros bens móveis, ações. Então, pessoal, tem uma infinidade de bens aqui. Eu vou procurar qual é o bem que esse contribuinte tem, seleciono o bem, seleciono o local, conto a historinha na discriminação, coloco o valor em 31/12 de 2018 e o valor em 31/12 de 2019. E aí dou OK. Então os bens aí já foram. Na dívida e ônus. Dívida e ônus, pessoal, utiliza a mesma lógica. Eu vou cadastrar o que eu tenho de dívida. Ah, eu finalizei o ano devendo no cheque especial. Como é que eu declaro? Olha aqui, ó. Estabelecimento bancário, aí na descrição aqui eu boto utilização de cheque especial. Lá em 31/12 de 2018 eu estava devendo no cheque especial, nesse exemplo aqui que eu coloquei. Esse exemplo que eu coloquei aqui, que o camarada lá estava devendo 110.014 centavos. Para R$110,14. E aí ele pagou durante o ano de 2019 e em 31/12 de 2019 não devia nada de cheque especial. Então, ó, valor pago em 2019, R$110,14. Em 31/12 de 2019 não devia nada. OK. Aí aqui, ó, outro exemplo aí de cheque especial. O camarada aqui, a situação em 31/12 não devia nada. Em 31/12 de 2018, em 31/12 de 2019 estava devendo no cheque especial R$18,78. Não pagou nada em 2019, provavelmente isso aqui foi no final do ano lá que ele ficou devendo. Então, vou criar outro aqui, ó, novo, dívida, agora eu vou dizer que é pessoa física. Estou devendo a algum agiota, alguma pessoa física lá, um amigo meu me emprestou lá 100 mil. Aí eu vou descrever a historinha aqui, eu não vou descrever agora, mas eu descreveria a história aqui, empréstimo feito à pessoa física. Aí eu posso aqui descrever o nome da pessoa, descrever toda a historinha, né, para a receita. E aí eu coloco o valor que eu estou devendo aqui. Vamos dizer que seja 20 mil. Vou criar aqui uma situação. E aí quanto é que eu paguei em 2019? Vamos dizer que eu estou devendo, no final do ano eu estava devendo 20 mil, mas que eu já tinha pago 5. Então na realidade o total da minha dívida era de 25. Aí eu faço a descrição aqui de quanto era o total da dívida, tudo direitinho. E dou OK, ó. Beleza? Tranquilo a aba dívidas. Aí eu volto agora, pessoal, lá para os slides. Passando por dívida, a gente entra em espólio. O que é espólio? Quando é que eu vou preencher a ficha espólio? Em caso do contribuinte, o contribuinte já tenha morrido. Então, o contribuinte morreu e eu vou registrar essa declaração dele. Não é declaração de espólio, mas eu tenho que declarar a ficha espólio, né?
Em caso do contribuinte que já tenha morrido, a declaração de imposto de renda dele deve continuar sendo entregue enquanto o espólio não for concluído. Processo que pode demorar anos aí. Enquanto, pessoal, o inventário, enquanto tiver no processo de inventário daquele cara, daquela pessoa que morreu, eu vou ficar passando a declaração dele. Quando for feito o inventário, for feito o espólio, a divisão dos bens, tudo, aí eu vou fazer a declaração de espólio, dizendo que realmente acabou. Mas enquanto não for feito isso, eu vou passar a declaração dele. Caso, é claro, ele se enquadre em alguma das regras de obrigatoriedade. Aí você pode perguntar, como assim, Aladim? O cara morreu e ainda tem regra de obrigatoriedade? Tem sim. Vamos dizer que no ano que ele morreu, ele recebeu bens, ele recebeu valores que o obrigou ele a declarar. Depois de vamos dizer que ele recebeu rendimentos isentos e não tributados acima de 40 mil. Ou então recebeu rendimentos tributáveis acima do teto. Ele está obrigado a fazer a declaração. Mesmo morto, alguém vai ter que fazer a declaração para ele. Ou então vamos dizer que ele não recebeu nada no ano que ele morreu, mas que o camarada lá tem bens que ultrapassam 300 mil. Então, se ele tem bens que ultrapassam 300 mil, todo ano eu vou ter que ficar fazendo a declaração dele até o espólio ser feito, até o inventário ser concluído e cada um dos herdeiros receba a sua parte. Na ficha de espólio, vindo para a ficha de espólio, eu vou colocar o CPF do inventariante, ou seja, de quem está à frente do inventário. Vou colocar o nome desse inventariante, fulano, e vou colocar o endereço do inventariante. Endereço XY. Inventei um nome aí. Rua não sei das quantas. Vou colocar aqui o endereço desse camarada. Aqui eu registrei o inventariante e dei ok. Passo para frente. Está aqui registrado o inventariante. E aí a gente entra na questão de atividade rural, né, pessoal? Produtores rurais, eles devem preencher a ficha lá na aba de atividade rural para declarar o quê? Toda a movimentação com compra e venda de animais, de terreno, toda aquela movimentação rural. Então eu tenho que entrar lá na aba de atividade rural e preencher tudo referente à atividade rural, os dados da propriedade, a compra e venda de bois, por exemplo, tudo que eu tiver lá proveniente dessa atividade rural. Basta clicar em novo, né, em cada campo lá para a gente inserir as informações. Também é possível importar os dados lá do programa de atividade rural. O ideal é que isso seja importado lá do programa de atividade rural. Lembra que eu falei lá no início? Então, assim, essa ficha aqui é uma ficha, na realidade, que eu importo os dados lá do programa de atividade rural. Vamos lá para o programa de novo para mostrar para vocês a ficha de atividade rural. Clico aqui, atividade rural. E aí ele tem várias fichinhas de atividade rural. E aí o que é que o próprio sistema já diz para a gente? Preencha este documento caso se enquadre em qualquer das condições a seguir. Apurou o resultado positivo da atividade rural em qualquer valor e está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual. O valor de sua participação nas receitas brutas das unidades rurais exploradas individualmente em parceria em condomínio em 2018 foi superior a R$ 142.798,50 e teve exclusivamente receita de atividade rural.
deseja compensar no ano de 2019 ou posteriores prejuízos de anos anteriores e ou do próprio ano calendário 2019. Então, aqui, quem deve declarar aqui? Quem está obrigado a declarar imposto de renda devido à atividade rural, naquelas regrinhas que a gente já viu lá no início, nas primeiras aulas, né? Que teve aí parceria em condomínio, foi superior a 142 mil esses rendimentos, ou que quer compensar prejuízos, ou então se está obrigado a enviar a declaração por qualquer outro motivo, que é a linha A, e teve também atividade rural. Aí você vai e declara aqui. E aí, vocês estão vendo que aqui embaixo tem a opção, ó, no lado esquerdo aqui, onde está o mouse, ó, tem importação do AR 2019. Eu clico aqui e posso importar lá do meu programa de atividade rural. Caso eu não tenha importado, eu vou ter que cadastrar. Eu vou aqui em novo. E aí eu não vou entrar aqui nessa aba porque seria um outro curso, né? Eu tenho que cadastrar os dados do imóvel rural. Depois que eu cadastrar todos os dados do imóvel rural, eu vou cadastrar as receitas e as despesas provenientes desse imóvel rural, tanto no Brasil como no exterior. Aí aqui nós vamos ter a apuração dos resultados dessa movimentação rural, a movimentação do rebanho, ou seja, o estoque inicial, a aquisição, nascimento de bezerros, consultas, consumo e perda desse rebanho, a venda do rebanho. Então, os bens da atividade rural, todos os bens que aquele contribuinte tem proveniente da atividade rural e as dívidas. É a mesma lógica da declaração de imposto de renda da parte da pessoa física de rendimentos normais, né? A gente tem uma ficha aí só relacionada à produção rural com dados muito semelhantes ao que a gente já acabou de preencher. Então, pessoal, alguma dúvida com relação à atividade rural especificamente, vocês podem perguntar aí ou no chat, ou no fórum, ou por e-mail, ou por esses contatos aí que a gente deixa disponível. Tranquilo? Vamos voltar agora lá para os nossos slides. Vamos lá. Falei de atividade rural, agora vem a ficha de ganho de capital. A declaração da venda de um bem é feita em uma ficha diferente, né? Que a gente viu, é feita lá, eu tenho que declarar o ganho de capital do bem que eu tive. Mas esse ganho de capital, pessoal, eu tenho que fazer ele através do programa de ganho de capital, né? A gente já falou sobre isso. É preciso ampliar a aba ganho de capital e escolher uma das categorias. Para quê? Porque existe ganho de capital sobre imóveis, sobre direitos e bens, sobre participação societária. Então, tudo que eu tenho bem, que eu vendi ganhando, eu posso ter tido ganho de capital e eu tenho que registrar isso na minha declaração. Preenchimento dos dados é feito exclusivamente por meio da importação dos dados de outro programa, que é o ganho de capital. E aí eu volto de novo lá para o programa para vocês verem a ficha de ganho de capital. Vamos lá? Vindo aqui para o programa, vou fechar aqui a atividade rural e vou abrir aqui ganho de capital. Opa! Ganho de capital. Aqui nós temos ganho de capital imóveis. Está vendo aqui, ó, importar. Ele não tem nem a aba aqui de eu criar novo, porque eu devo ter feito isso lá no programa de ganho de capital. E eu venho e importo para cá. Direitos, bens móveis, importar, ó, participação societária, moeda em espécie, ou seja, ganhos que eu tive na venda de moeda, de dólar ou de algum tipo de moeda. E a última opção aqui, importar ganho de capital, né, lá de 2019, importar direto do programa. Então, essa é uma ficha de preenchimento automático quando eu importo lá do ganho de capital. Voltando para o slide, a gente vai para renda variável. E quem é que deve preencher essa ficha de renda variável? Quem investiu no mercado financeiro no ano anterior.
a ter investimento no mercado financeiro, eu vou lá preencher a ficha de renda variável. Vou vir aqui para o sistema, ó. E aí vou fechar aqui o ganho de capital, renda variável. Clique aqui, operações comuns, day trade. Ó, aqui eu vou preencher tudo relacionado a renda variável. O próprio sistema ele já dá uma dica para a gente. Ó. Este demonstrativo deve ser preenchido pelo contribuinte pessoa física residente ou domiciliado no Brasil que durante o ano calendário de 2019 efetuou no Brasil alienação de ações no mercado à vista em bolsa de valores, alienação de ouro, ativos financeiros no mercado disponível à vista em bolsas de mercadorias e futuros diretamente junto a instituições financeiras, operações nos mercados a termo de opções e futuros realizadas em bolsa de valores e mercados de futuros com qualquer ativo, operações realizadas em mercados líquidos futuros fora de bolsa, inclusive com opções flexíveis. Ou seja, qualquer movimentação de renda variável eu vou registrar aqui nessa ficha, ó, que tem várias opções, ó, e aí mês a mês eu vou registrar essa minha movimentação aí, esses meus ganhos com renda variável. Mercado à vista de ações, operações comuns, day trade. Aí eu vou alimentando aqui cada uma dessas fichas e automaticamente já vai sendo gerado o valor do imposto sobre esses valores aí, desses ganhos que você teve. Operações com fundos de investimentos imobiliários, ó, resultado líquido, e aí eu vou preencher isso aqui, o resultado líquido mês a mês e o imposto retido aí mês a mês, caso tenha, e o imposto pago. Eu vou sempre colocar titular ou dependente. Então, pessoal, é isso com relação a essa aba de rendimentos variáveis. Alguma dúvida? Isso aqui realmente eu vou registrar quando tiver com algum rendimento variável, preencho ela. São abas que não são tão comuns na declaração de imposto de renda, só pessoas realmente com investimentos específicos, né? Investimentos em renda variável. Mas caso apareça, vocês sabem onde preencher e como preencher. E qualquer dúvida, podem perguntar. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar lá para os nossos, vou voltar lá para o nosso PowerPoint. E aí, pessoal, voltando aqui para o nosso PowerPoint, a aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente finaliza hoje as fichas que estavam faltando e aí na próxima videoaula eu vou apresentar o resumo e explicar de forma geral sobre a declaração simplificada e a declaração por deduções legais ou declaração completa, para que vocês entendam a diferença de uma para outra e saibam optar por uma ou por outra. Saber optar é fácil, basta você olhar lá no sisteminha que ele vai dar lá, você vai ver o que melhor, o que der mais imposto a restituir ou der menos imposto a pagar, é a que você vai escolher, isso é fato. Mas eu vou explicar para vocês na prática. Beleza, galera? Até a próxima.